do teu nome, Senhor. Amém. Obrigado. Obrigado, Francisco. Obrigado a você. Obrigado à igreja. Eu que tenho andado em alguns lugares, quando eu dou aquela escapada, aquela sumida, eu jamais posso esquecer que eu tenho um corpo, que eu sou ligado e vocês, de uma forma ou de outra, têm andado comigo e orado por mim. Isso tem sido o meu amparo, eu diria que em alguns momentos a fortaleza. E é muito bom isso. Uma responsabilidade estar falando com vocês, falando em um Brasil que está tão politizado e a gente vê as pessoas discutindo por esse país chamado Brasil. É bom. Nós só temos 500 anos e a gente tem muito que fazer, né? Agora, nós temos que lembrar que há 500 anos os jesuítas passaram por aqui e usaram o mecanismo de catequese e tornaram muitos denominados como cristãos. Depois de algum tempo, alguns avivalistas, uns descendo em Manaus, outros no Rio de Janeiro, chegaram no Brasil e trouxeram o protestantismo. E a gente parece que cresceu bastante. Irmãos, eu tenho dado graças a Deus pelo atraso do censo. O censo já passou na tua casa? Levanta a mão. Na minha já passou também, fez algumas perguntas. Eu não fui sorteado para aquelas perguntas maiores, mas vai ser levantado quantos nós somos. Eu acredito que nós somos muito mais do que estávamos pensando, ou o que eles estavam pensando. Tanto é que se assustaram nesse momento com a questão do nosso voto. O voto tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Protestante. Irmão, não se preocupe, eu não vou falar de política. Eu vou falar de um Brasil que é o país do futuro. Olha, mas desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, o Brasil é um país do futuro. Sebastião, a gente que está ali, ó, conta para mim, você já ouviu falar que o Brasil é um país do futuro? Desde quando? Você tem memória? Ele disse, desde que eu sou desse tamanho. Olha o tamanho do homem. Tá? Então, ele ouve falar que o Brasil é um país do futuro há muito tempo. Eu também, Sebastião. Agora, parece que nos últimos anos o Senhor está fazendo alguma coisa, chamando o Brasil para ser um país do futuro. Irmãos, há 20 anos mais ou menos, a gente começou, eu e o Zé Carlos, nós começamos uma obra no sertão nordestino. E em uma cidade, a igreja, aqui em Jundiaí, orou porque não chovia naquela cidade. Ficou 5 anos sem chover. E nós fizemos muitas atitudes de socorro àqueles irmãos. Inclusive cavar poço. Fátima lembra disso? Então, gente, cavávamos poço normal, dava na rocha, perfurava poço artesiano, mandava roupa, sabão, mandava visita, mandava tudo para ajudar aqueles irmãos, e aqueles irmãos passando o maior sufoco, 5 anos, sem uma gota d'água caindo do céu. Nos últimos 5 anos, tem chovido todo ano no Nordeste. Isso é bênção. Os últimos 5 anos a gente vê a chuva e você não vê mais falar de seca e aquele desespero.
Temos aí a transposição do rio. Claro, temos situações onde é seco mesmo. Nós temos que lembrar que lá é a Caatinga. Quem estudou a Caatinga sabe que lá é uma área geográfica toda própria. Enfim, mesmo assim, Deus tem abençoado. Eu estou falando do Nordeste. E aqui no Sudeste? E a produção de coisas que nós não produzíamos antes. E a quantidade, eu fico assustado quando a cada ano o Brasil bate recorde em sua produção. Aumenta. A minha Bíblia diz que Deus é que manda a chuva sobre a terra. E abençoa, e prospera, e afasta a praga. Sabe, gente, o Brasil é um país do futuro, mas e a igreja? A igreja em tudo isso, será que ela está caminhando também para ser uma igreja que faça diferença por onde ela passa? Irmãos, eu tenho andado também por aí, eu tenho visto o seguinte: caminhão de Coca-Cola. Eu estou usando somente um caminhão virado. Pode ser de qualquer outro produto. Virou na estrada, o que acontece com a carga? Na prática, talvez isso esteja longe da nossa realidade aqui, mas a carga desaparece. E as pessoas se sentem no direito de levar a carga embora. E mais, fazer a festa de aniversário, fazer a festinha no final de tarde e ainda dizer que Deus mandou o refrigerante. É uma bênção isso. Eu recebi Coca-Cola de graça, vamos beber. Será que é assim? O que está faltando para nós? Parece que eu estou virando, hein? Tá? Aquele viés político, esquece. Esquece. Eu estou aqui falando de comportamento. Eu estou aqui falando do gato que a gente tem para assistir o Netflix. Todo mundo sabe o que é gato? Gato é alguém que vai lá, coloca um fiozinho e puxa Netflix de graça para sua casa. E ganha 50 conto. E eu fico feliz porque eu tenho Netflix liberado pelo tempo que eu quiser. É assim? Eu tenho certeza que cada dízimo, cada oferta que veio aqui hoje, custou suor, custou sangue, custou horas longe da família. E Deus te abençoou e você trouxe. Então, você quer a TV a cabo? Ora! Eu não sei se você vai fazer uma boa oração, mas amém. Quer? Ora! Mas os gatos continuam. É só você passar em algumas ruas e você vê a confusão e o emaranhado de fios que tem. E aí, isso está muito longe da nossa vida e vivência cristã. Nós que estamos sendo conclamados a ser o maior país cristão do mundo. Nós ainda temos 40% da população carcerária dizendo: um dia eu recebi a Cristo. Eu estou falando cristãos evangélicos. Ué, cadê a transformação e a palavra e o exercício dessa palavra no dia a dia? Com certeza não foi a Bíblia que levou ele para a cadeia. Os motivos para levar para a cadeia hoje ainda são
crimes. Não é porque você está testemunhando o Evangelho. Ainda não. Então, 40% passaram pela família evangélica. E o que foram feitos dessas crianças e desses filhos? Talvez tenha esperado que a educação deles e a formação cristã tenha sido feita na escola dominical, deixando muito longe a vivência, o parecer do seu pai e da sua mãe. É verdade que nós temos muito do lado de fora. Muito, muito, muito. Mas, irmãos, quando nós falamos vamos orar pela igreja, nós precisamos orar pela igreja, para que haja o poder da palavra na igreja, para que haja uma transformação na igreja, no meio da absoluta crise ética e moral que vivemos. A absoluta crise passa pela nossa permissão em deixar determinados valores entrarem na nossa casa. E muitas vezes nós estamos vendo pessoas questionando, pessoas que conhecem, que já ouviram, questionando a palavra de Deus. E dizendo, não é bem assim. Isso foi naquele tempo. A palavra de Deus, irmãos, é infalível. 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 Você não vai chegar à presença de Deus sem a palavra. Então, vamos seguir. O que temos para hoje? Nós temos uma igreja que está sendo conclamada a orar. A orar pelo próximo final de semana? Sim. Mas também orar por arrependimento. Para orar por cura. Para que Deus cure a nossa terra. E assim, a gente pode, talvez, fazer a diferença. Talvez tornar essa nação. Eu gosto muito quando o pastor Abinélio, há algum tempo atrás, falou sobre cidades refúgio. Você lembra disso, Abinélio? Quem sabe Brasil se torne uma cidade refúgio no meio de tanta dificuldade. Eu nunca imaginei uma guerra como essa que está acontecendo no leste europeu. Alguém imaginou? Ixi, eu cheguei a falar, eles estão blefando. E olha a confusão que está dando. E o número de refugiados. E quantos já chegaram no sul do Brasil? E estão sendo recebidos. E a igreja tem esticado o tapete vermelho, tratando-os com honra e dignidade. A igreja está aí e está fazendo alguma diferença. Vamos continuar isso? Vamos nos abrir para o que Deus tem a fazer conosco? Deus quer fazer muito. Quer fazer demais. Mas esse fazer demais vai depender muito da nossa posição como corpo de Cristo. Quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia em Salmo 32, 8. Eu já ouvi um tec-tec ali, parece que vai sair algo aqui, ó. Olha lá, 8-10. Nada como uma boa assessoria. A palavra de Deus diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir.
eu o aconselharei e cuidarei de você. Legal, hein? É bom, hein? Essa é uma promessa. Deixa lá. Essa é uma promessa. Vamos tomar posse? Vamos andar? Então, Deus está falando o seguinte, que vai te ensinar, vai te instruir. Ou seja, tem professor melhor? Não tem. Vai te instruir, vai te ensinar o caminho que você deve seguir. E aconselhar você e cuidar de você. Eu o instruirei, te darei a profissão, ensinarei por onde você vai caminhar, onde você vai abrir a loja, onde você vai abrir o consultório, o que você vai fazer, o caminho que deve seguir, Ele vai te orientar. Eu te aconselharei, eu cuidarei de você. Então, cuidado com esse negócio, não assina isso não. Como é que Deus faz tudo isso com a gente? É possível Deus fazer isso nos dias de hoje? É possível Deus cuidar de você nesse nível? É possível. O Senhor impediu Paulo de entrar em determinadas cidades, de viajar, e outra vez disse: não vá de novo para outra cidade não. E aí, de repente, vem uma figura e fala: passa por aqui, ajuda-nos. E de repente ele largou tudo o que estava fazendo e foi para a Macedônia. Pastor Abinério, o irmão lembra de algum testemunho onde você foi impedido de ir em algum lugar? Você que tem ido em muitos lugares. Já te impediu? Então o Senhor impede. Então não é porta aberta, está entrando. Calma aí, cuidado. Quem abriu a porta? Foi o sistema? Foi a oportunidade? Foi a economia? Cuidado, a economia não pode te instruir. Eu tenho ouvido falar de pessoas que têm se suicidado, porque os experts da Bolsa de Valores têm orientado. E aí chega um momento, perde tudo. Vamos lá? Vamos deixar aquele que conhece todas as coisas nos instruir? Aí eu não sei. Tem o próximo versículo. Gente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não seja burro. Está escrito ali, ó. Alguém pode dizer o contrário? Eu não estou dizendo. Internet, não sou eu que estou dizendo. Está escrito. Não seja burro. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Às vezes, aqui não tem mais burro andando no meio da rua. Pelo menos eu achava. Tá? Mas lá por onde eu ando, lá pelas terrinhas do Nordeste, de vez em quando a gente vê um burro que fica e o dono vem atrás e empurra. O dono vai na frente e puxa e ganha tapa. E ganha xingo, e o dono perde a paciência,
E o dono fala: mas tu é teimoso, hein? Tu é teimoso. Tu é teimoso. A palavra está diante de ti. E tu é teimoso. Quanto nós temos recebido da palavra de Deus nesses últimos anos, principalmente nesse ano, sobre a obra de Deus na cruz e a liberdade que você adquiriu. E o poder de Deus que foi lançado sobre você, tirando de uma velha vida e colocando numa vida nova, em um alicerce novo. Deixando que o alicerce fosse outro. Fosse aquela pedra de esquina que gerou escândalo. Que foi rejeitado pelos construtores, mas que se tornou o melhor. Se tornou a excelência. Irmãos, o Senhor quer te instruir. Não seja como cavalo ou burro. Porque eles não têm entendimento. Você tem entendimento. Você tem discernimento. E mais, o Espírito de Deus habita dentro de você. E se o Espírito de Deus habita dentro de você, ele tem um propósito. Ele vai nos ajudar. Então, joga fora a atitude de teimosia. Madalena sempre fala: tu é teimoso, hein? Eu me enquadro aqui. Teve esposa que olhou para o lado. Tu é teimoso. Nós, os homens, os maridos, nós resistimos sim. Relaxa um pouquinho. O Senhor quer te instruir, quer mudar o parâmetro e quer fazer você ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ou você vai obedecer por causa das rédeas. Eu não sou a favor daquele ditado popular que ou vem pelo amor ou vem pela dor. Por favor. Mas que tem situações que a gente vai orar pela pessoa e aí o Espírito Santo inquieta e fala: ele precisa amadurecer. O nome dele precisa ir para o protesto sim, porque ele não sabe controlar o que ele tem. E aí ele paga o preço de ficar sem crédito, muitas vezes, para comprar a casa própria. Ou o chocolate da meninada. O Senhor quer te dar graça, sabedoria, quer prosperar a sua vida, quer dirigir os seus passos. Próximo para mim. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Então, vamos lá. Deus não está contra você. Você não vai fazer um MBA forçado porque a empresa está cobrando. Aquilo que você não gosta de fazer, o Senhor vai te instruir, vai te dar capacitação para que você possa usufruir o bem do Senhor, o bem da sua presença, o bem da sua direção. A paz que só Jesus dá. O Senhor, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege a quem confia. Se você
está aqui nesta manhã e ainda não andou com o Senhor, não confia no Senhor, talvez você esteja dentro dessas dores e dessas dificuldades. Mas eu vou dizer, o Senhor quer mudar a tua sorte com a sua bondade sobre a sua vida. Ele quer te proteger e quer que você confie nele. Ele quer, tá? Precisa haver aí uma reciprocidade. A bondade do Senhor protege quem? Quem nele confia. Então vamos confiar e receber essa bondade. É um evangelho que eu estou distribuindo valores físicos e emocionais? Não. Andar com o Senhor é coisa séria. É questão de vida ou morte. É esperança. Amém? A palavra nos atrela a um caminho. E precisamos caminhar. Eu preciso aprender. E como que eu vou aprender? Às vezes a gente fica pedindo a Deus a direção sobre alguma coisa. Talvez você tenha entrado nessa manhã dizendo: Senhor, amanhã é segunda-feira. O que eu vou tomar de decisão? Qual é a minha decisão? Eu preciso da sua decisão. Então, o Senhor quer falar com você, mora dentro de você, e você não ouve. Aí Deus fala aos ouvidos quando a gente não ouve no coração. Talvez você esteja esperando a profecia de um irmão. E pode ocorrer. Nós estamos no meio, em um local onde tem muitos dons. E Deus pode também fazer assim. Mas o Senhor quer falar no teu coração. O Senhor quer ser teu amigo. O Senhor quer te instruir. O Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer. E como Ele vai fazer? Pessoal, como a gente aprende isso? Como que a gente faz? Que dureza! Sabe por quê? Como que você pode partir para ouvir a voz de Deus se você ainda não está fazendo o básico? E qual é o básico na vida cristã? Comunhão, oração e a palavra. Então, sinto dizer, você que está em casa, ouvindo no mais distante estado e não está em comunhão com a igreja, vá para a comunhão, estude a palavra. Amém? E ore. Agora, vamos pegar a figura aí de um personal trainer. O que é um personal trainer? Nós temos aqui alguns atletas, ou semi-atletas, ou pré-atletas, eu não sei qual é a determinação, mas para mim, andou mais do que 500 metros, para mim já é um atleta. Hã? Eis? Tá? Para mim já é um atleta, Rafael. Então, gente, a coisa é séria. Mas tem irmãos aqui que vão em maratona. Tem irmãos aqui que já foram lá na Avenida Paulista correr em dezembro. Eu chego perto desses irmãos, eu fico até com falta de ar. Tá? Aí, um personal trainer. Aí eu fui atrás de quem é essa figura. Primeiro, é um profissional.
E é recomendado que seja um educador físico. Tem muitos outros fazendo, mas é recomendado que seja um educador físico. Não estou ganhando nada do sindicato deles. Eu estou só reproduzindo uma literatura. E, dentro disso, é uma pessoa que passou por um treinamento, é uma pessoa que tem conhecimento. Então você chega e fala: eu quero sua ajuda para perder peso. Eu quero sua ajuda para ganhar peso, massa muscular. Eu quero sua ajuda para ter saúde. Eu tive um problema de saúde e o médico mandou que eu me exercitasse. Então, ele com o conhecimento, ele vai direcionar a atividade física de acordo com o cliente. Concordam? E, de acordo com o cliente, essa atividade física vai aumentando de forma consecutiva, até a pessoa atingir o objetivo necessário. Mas, para que o personal continue com o seu trabalho, ele precisa, ou ele determina, que você faça as coisas básicas. Coisa básica aí. Beber água. Então, como é que eu vou correr na Avenida Paulista e não vou beber a água suficiente? O que vai acontecer? A pessoa vai ter uma falência no meio do caminho. Alimentação. A quantidade de caloria que sai e a quantidade de caloria que entra. Precisa se alimentar corretamente? Precisa, senão vai dar pane. Vestimenta. Vestimenta. E parece que nós estamos vivendo tempos de vestimenta, assim, onde tem vestimenta contra raios ultravioletas, contra suor, contra isso, contra as assaduras na perna. Enfim, tem muita coisa aí que a pessoa precisa. Pessoal, é o básico. Na vida cristã, precisamos do básico. O que é o básico? Palavra, oração, comunhão. Tudo isso tem sido falado aqui esse tempo. Palavra, oração, comunhão. Gente, abre a porta da tua casa. Recebe gente em casa, comunhão. Ah, minha casa é pequena, só tem 3 cadeiras. Não tem problema. Não tem problema. Os cristãos no passado moravam em cavernas. Cavernas escavadas na montanha. Será que tinham mesa? Será que tinha um padrão exigido pelas nossas casas em Jundiaí? Eu acho que não. No entanto, recebiam. Abra a tua porta. Irmão, cuidado. Quando eu tiver uma casa boa, eu vou receber. Receba agora. E você vai ver que Deus vai olhar a integridade do teu coração e vai abençoar a tua vida. Sabe? Pratique a hospitalidade. Ah, na minha casa não tem quarto. Pessoal, eu já fui recebido em algumas casas que eu dormi no colchãozinho na sala. Hospitalidade. Com mosquito,
Lá não é mosquito, é muriçoca. Pernilongo. Já foi recebido assim também? Olha lá, muitas vezes. Mas pergunta se ele não foi recebido com o amor de Deus naquela casa. Não tem problema. Irmão, irmã, abra a tua geladeira. Ué, mas a minha geladeira tem tão pouco hoje. Não tem problema. Já fui em casas que o jantar foi um mingau de milho. E eu pude, através daquele mingau de milho, recompor as minhas forças, ser abraçado, ser protegido por aquela família e ver Deus agindo de maneira sobrenatural. E, quem sabe, Deus providencia, através da sua igreja, o socorro para a sua geladeira. Quem sabe? Então, irmão, ouça a voz de Deus nas coisas mais simples. Luciano Subirá contou uma coisa muito interessante. Que um dos bons momentos para se ouvir a voz de Deus é no momento da oferta. E aí? Alguém aqui já ouviu? Dá tudo o que tem no seu bolso. Não me responda. Dá tudo o que tem no seu bolso. Põe aqui, levar o gasofilácio embora. Ou alguém aqui já ouviu o seguinte: pega esse dinheiro que está separado na sua conta e leva para o irmão Rafael. E benção, hein, Rafael? Entrega para o Rafael. Rafael gostou. Alguém aqui já ouviu de Deus, já ouviu uma voz dizendo: vai lá e entrega para aquele irmão tal valor? Levanta a mão se você já ouviu. Ouviu. Tá. Eu não vou perguntar se você fez. Porque é o momento de aprender a ouvir a voz de Deus. Teve uma vez que eu estava em casa num momento de muita dificuldade e o mês ficou mais comprido do que o meu orçamento. Alguém já sabe o que eu estou falando? Estou falando, o dinheiro acabou na terceira semana. E teve gente aqui que mulher e marido se olharam. Que bênção, que não sou eu sozinho. Viu, Madalena? Não sou eu sozinho. Aí, já morava lá no Medeiros, tinha uma escada aqui, às vezes eu colocava alguma coisa no telhado, lá embaixo do telhado. Então eu fui acomodar alguma coisa e no meio do caminho, eu parei no meio do caminho assim e disse: Senhor, o que eu vou fazer essa semana, hein? Amanhã é segunda-feira e eu não tenho dinheiro para o transporte, eu não tenho dinheiro para manter a semana até o dia 30. Gente, eu conversei com Deus em cima do telhado e vim para o culto depois. Eu já tinha até esquecido. Quando de repente, no final do culto, o pastor Quirino chegou para mim e disse: olha, Deus mandou entregar isso para você. Eu fiquei com aquela cara, espantado, e mostrou a minha incapacidade em andar pela fé.
Mas Deus mandou mesmo? Ó, pega logo porque Deus que mandou. E foi embora. Tá? O querido sumiu da minha frente, mas o que ele me deu foi o suficiente para chegar até o dia do pagamento. Até o dia do pagamento. Andando com Zé Carlos, em determinado momento, no sertão, ele disse para mim, vamos até tal cidade tomar um sorvete? Aquele sorvete, ele está me devendo até hoje. Tá ouvindo aí, Zé Carlos? Tem que pagar o sorvete que você está me devendo. A Bíblia diz que não é para dever coisa alguma. Tá? A não ser o amor de Deus. Irmãos, antes do final do culto vai chegar um caminhão de sorvete aí. Tá? Mas, saindo da brincadeira do sorvete, chegamos numa cidade e o calor estava insuportável. Paramos numa praça e ele disse, nossa, que lugar hostil. Deve ter um servo de Deus aqui. Eu disse, deve ter. E, de forma, assim, inquieta, eu saí do carro, parei uma pessoa que estava passando e disse, escuta, você conhece algum crente aqui? O cara arregalou um olho desse tamanho para mim, demorou, ficou uns 5 minutos para responder, disse, eu conheço. Conhece? Aonde é? Aí ele falou, é por aqui, ali, vira à direita, à esquerda, aquele GPS, sabe? Aquele GPS antigo, que a meninada não sabe como que é. E eu não entendi, foi nada. E aí fui na direção, quando perguntamos, a gente foi parar numa igreja batista. E essa igreja batista, muito simples, tinha lá um obreiro. E nós perguntamos, quem é o pastor daqui? Aí ele falou, recebeu a gente com muito carinho, mandou chamar o pastor, só que o pastor estava demorando muito. E nós falamos, vamos embora. Quando estávamos fazendo a curva para subir a rua de volta, vem descendo um homem. E eu desci de novo do carro e disse, é eles, Zé Carlos. E começamos a conversar, e aí o Senhor colocou no meu coração, dá tudo o que tem no seu bolso, inclusive as moedas. O dinheiro do sorvete. Tá? Não falei nada com o Zé Carlos, coloquei a mão no bolso, me aproximei do irmão e disse, olha, o Senhor mandou dar isso aqui para você. Nunca tinha visto a pessoa na vida. Anos depois, aquele irmão traz o seguinte testemunho. Aquele dinheiro que eu recebi foi exatamente o dinheiro que eu precisava para fazer a compra do mês. Meu filho estava doente, ia operar a perna, e nós estávamos gastando além do normal. E o Espírito Santo me deu uma experiência, porque eu orei em casa e vocês apareceram do nada e supriram a necessidade. Foi Deus que mandou. E eu, como batista, irmão, nada contra batista. Eu tinha dificuldade de andar ouvindo o Espírito Santo. E Deus respondeu a minha oração. Simplesmente porque em algum momento eu pus a mão no bolso e entreguei. Pode ser de outra forma? Pode ser outra coisa? Pode. O Senhor pode te acordar às 3 da madrugada. Não é 2h59, nem 3h01. São as 3 horas. O Senhor tem te acordado em determinado horário durante a madrugada?
Ouça. Ouça e deixe Deus completar a obra na tua vida. Eu vou te chamar, tá, Flávio? Eu estava indo para Itupeva recentemente e eu vi um senhor de roupa social andando na beira da pista. E aquilo me chamou a atenção. Um sol escaldante e ele andando depressa, olhando para trás, como se ele estivesse esperando algo passar. E o Senhor falou: dá uma carona para ele. Eu disse: hã? Dá uma carona para ele. Aí eu encostei o carro um pouquinho na frente, assim, bem desconfiado. Esse baiano está meio paulista, sabe? Está meio estranho, assim. Aí chegou. Quando ele passou do lado, eu disse: ei, você está indo para Itupeva? Tô. Quer uma carona? Quero. Entra aí. Entrou e foi. E ele disse: ainda bem que você passou, eu estou perdendo a minha entrevista de emprego. Pedi a Deus ajuda e Deus mandou. Eu deixei ele lá em Itupeva, ele disse: para, é aqui mesmo. E saiu correndo para a entrevista dele. Eu disse: Deus te abençoe. Nunca mais vi a pessoa. Outra situação, e aí a Flávia já vem. Eu estava voltando de São Paulo, parei no pedágio. Aí tem sempre aquele atrasadinho que não prepara o dinheiro, ou que sem parar dá problema, aquelas coisas. No caso, eu estava sem parar. Nada contra você, hein? Hoje a gente tem que tomar tanto cuidado com o que fala, que tá? Porque o sem parar é um bom nome, tá? Só não sei se é efetivo quanto a gente pensa. Aí, falei e deixei na mesma coisa. Porque aqui não é lugar de publicidade, né? Eu parei atrás do carro e estava aquela confusão, carro lotado assim, sabe? Aquele Monza lotado de gente. E começaram, dava confusão, dava a impressão que estavam discutindo dentro do carro, catando moeda, alguma coisa assim, eu não sei o que era. Aí a moça do pedágio mandou o carro ir para frente, ele encostou na lateral. E chegou a minha vez. Aí eu perguntei: está tendo algum problema aquele lá? Eles vão acertar ali com a moça. Aí eu disse: Espírito Santo, gente, não há nada de bondade no meu coração. Espírito Santo mandou, paga dele. Aí eu peguei o dinheiro, paguei os dois. E disse: não fale para eles que foi eu. E fui embora. Quando eu passei do lado do carro, a mulher deu um sinal liberando o carro e eu só ouvi literalmente: glória a Deus, ele respondeu. Ou seja, uma família cristã passando o maior sufoco e de repente Deus usou o seu corpo para fazer alguma coisa. Esteja disposto a deixar Deus te usar. Visite, faça a tua parte, doe, faça a hospitalidade, ame, perdoe. É o básico, gente. Não existe esporte sem beber água. Não existe cristianismo sem perdão. Vamos perdoar. O Senhor te lembrou? Peça perdão. Volte atrás. Deixe o Espírito de Deus fazer a obra na tua vida. Amém? Agora, como Deus vai te usar, eu não sei te dizer. Flávia, vem cá, por favor.
Enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrava da Flávia, que de repente ela chega aqui e fala, eu estou com uma dor de cabeça, e ela vem, ministra e entrega a palavra e volta para o cantinho dela. E eu disse, eu nunca falei com a Flávia, mas a dor de cabeça é real? Como que é essa história da dor de cabeça? É no coração? O Senhor manda falar no coração? Ou é dor de cabeça na cabeça mesmo? Não pode ser em outro lugar, né? Tá? Tá? Ou é dor de cabeça ali mesmo, naquela região? Tá? Aí a gente melhora aí. Temporal, seja lá o que for. Enfim. E aí eu encontrei a Flávia logo que eu cheguei. Aí eu perguntei para ela. E aí ela descreveu para mim, ela vai descrever para vocês. Eu sinto no corpo, né, tudo que eu falo aqui para vocês. Quando uma irmã falou para mim assim, o Senhor hoje está te dando o dom da ciência. Eu fiquei toda feliz, falei, nossa, eu vou ficar sabida, Deus vai revelar muita coisa para mim. Mal sabia eu que esse dom da ciência era sentir, né, como hoje. Eu estava bem, e é sempre no louvor, isso que eu acho interessante. Então eu sinto, começou a coçar meu rosto, começou a coçar meu braço, e na hora que coçava, esquentava essa região do rosto e do braço. E aí começou a coçar a perna, só que na perna não esquentava. Né? Então eu sempre sinto mesmo. E se eu não conto para o Abinério ou para o Francisco, eu vou para minha casa muito mal. E isso fica uns 2 dias comigo. E assim que eu revelo o que Deus quer, na hora passa. Então, a gente tem que obedecer. Senão a gente paga o preço. Flávia, obrigado. Eu gostaria de dar um testemunho do que o pastor Galdino falou da gente abrir a porta da casa. Eu, assim, vivi muita experiência abrindo a minha casa. A minha casa, assim, eu sempre, né, depois que meus filhos foram embora, eu sempre fiquei sozinha. E teve uma época que a gente recebia pessoas aqui que vinham fazer cursos. E eu abri minha casa para famílias, eram 2 casais que eu não conhecia. Eles não se conheciam, eles vieram de São Paulo, ficaram em casa. Abri minha casa para o CREA, eu abri minha casa para os jovens, eu abri minha casa por encontro de noivos, educando filhos à maneira de Deus. Eu posso dizer para vocês que eu vivi experiências fantásticas quando a gente abre a nossa casa, né? As meninas iam fazer a noite do pijama lá em casa. As meninas choravam, eu tinha ido dormir, falei, meu Deus, eu não fui olhá-las, né? Estão chorando, o que será que aconteceu? Chego lá, Elise, chorando, que era tudo por causa do filme que elas estavam assistindo. Então, isso mexe com a gente, né? Então, abram a casa, como o pastor Galdino falou. Amém. Eu não sei como Deus vai te usar. Tem um preço a pagar. Tá? Porque eu já vi a Flávia agora eu sei, com dor nas costas, com dificuldade para respirar. E agora de manhã ela falou de coceira. É legal se coçar, né? Então, eu não sei como Deus vai te usar. Nós estamos falando de coisas tão simples que fazem a diferença. O mundo de Deus não é complicado. É só a gente orar para que a vontade do Pai seja realizada, como ela é no céu, seja feita na terra. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Falando ainda de hospitalidade, o Senhor me inquietou para trazer o João aqui. Eu já falei com ele.
Tá? Não se assuste não, porque antes de trazer você, eu falo com você. Tá? Não tenha pânico de falar, não. Vem aqui, João. Se a esposa quiser vir, também pode. Nós tivemos várias experiências de hospitalidade. Claro, a gente também pratica hospitalidade na nossa casa, mas como fizeram conosco foi extraordinário. Nós estivemos em Rio Real 2 vezes. E as 2 vezes a família cedeu a cama do casal para nós. E foi dormir numa cama de solteiro e colchão no chão, para que nós tivéssemos o melhor da casa. Isso foi em Rio Real e depois novamente no Nordeste, em Camaçari. O casal fez a mesma coisa. Foi dormir no quarto das crianças e deixou o quarto melhor da casa para nós. Então isso, o amor de Deus. É só o amor de Deus sendo demonstrado em favor dos nossos irmãos. João foi tocado. Tá? Pessoal, eu sou campeão em dormir em quarto cor-de-rosa. Sabe o que é isso? Tira os filhos do lugar e dão para mim. E vai todo mundo para um quarto só. Então, claro, tem um preço. Seja simples. Receba com amor. Receba com um sorriso. Deixa a pessoa entrar e usufruir a sua casa. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Nós estamos no começo disso. Os católicos dão um show de hospitalidade. Os encontros mundiais da juventude, eles não ficam em hotéis. Eles ficam nas casas. Nas casas. E são milhares de pessoas. Então, vamos lá, deixa Deus fazer. Deixa Deus, vamos copiar as coisas boas. E vamos amar. Próximo versículo diz assim: porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Irmãos, a gente está recebendo uma enxurrada de palavra. Enxurrada. Que chega na gente e é capaz de fazer a gente flutuar e levar adiante. Mas, se nós ficarmos presos aos nossos ídolos, nós não vamos aproveitar o bem que o Senhor quer trazer à nossa vida. Eu pergunto, você tem ídolos? Nossa geração tem ídolo? Talvez não seja os ídolos antigos, não sejam as estátuas que a gente tanto condena, mas nós deixamos situações tomarem a frente de Deus na nossa vida. Ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Deixa o Senhor em primeiro lugar na sua vida, sabe? E deixe Ele falar no teu coração, para você trabalhar com Ele, no reino dEle, nas coisas mínimas. Nós falamos aqui de alguns exemplos, pequenos, mas o Senhor pode te usar para simplesmente entrar no elevador e dizer: bom dia, pessoal. Temos falado até da caixa do supermercado, do cobrador do ônibus. O andar com um bom humor e aquilo que o Senhor diz na sua palavra: alegrai-vos. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus falar ao teu coração.
ouça. E não tenha dúvida, se está dentro daquilo que a palavra de Deus diz, faça. Se a palavra de Deus aprova o que está sendo dito no seu coração, faça. Ah, mas eu posso errar. Não tem problema. Quantas vezes nós estamos orando e de repente a oração para? Porque a gente tem algum sentimento e a gente chega para a pessoa que está recebendo a oração e fala: escuta, por favor, a cidade tal tem algum sentido para você? E aí a pessoa arregala o olho, muitas vezes começa a chorar, porque aquilo era o que estava acontecendo. Aquilo era o importante. Mas não esqueça, quando você começou a orar, você começou a orar dentro do básico. E o que era o básico? Abençoa a pessoa. A palavra diz para a gente orar e abençoar. Abençoa dentro do básico. Ah, eu não sei orar. Sabe sim. Fala: Senhor, essa pessoa é importante diante da Tua presença. Completa a Tua obra. Faz maravilhas na vida dela. Guarda a sua família. E o Senhor vai colocar o sentimento necessário. E a partir daí, quanta revelação pode vir? A libertação daquela pessoa pode vir através do Espírito Santo falando com você. Você quer falar? Pode vir. Irmãos, eu quero falar duas coisas. A primeira, exortar a igreja a orar. Principalmente que nós temos aí uma oferta na nossa congregação de orar às 5h30 às 6h. E a gente tem praticado isso. E Deus tem agido. Quero contar um testemunho de que aconteceu ontem. Há 1 ano e 7 meses atrás, eu tenho um contato profissional com uma pessoa e ela me disse que o marido estava no hospital, em Valinhos, com Covid, há 1 ano e 7 meses atrás. E eu fotografei nosso grupo das 18 horas, que a gente tem praticado isso praticamente todos os dias, de segunda a sexta, e eu coloquei uma foto do grupo e foi orado. Inclusive o irmão Paulo Almeida, eu me lembro bem das orações que ele fazia por essa pessoa. E eu mostrava para a moça, a oração eu gravava para essa moça. Eu não a conhecia pessoalmente. E ontem eu tive a oportunidade de estar com ela. Por quê? O Senhor falou comigo na sala de oração virtual. Eu vou recolher essa vida. Falou comigo que ele não ia ser curado. Falei: Deus, ela não tinha filhos, 32 anos de casada, e é uma moça que frequentava a igreja católica com o marido em movimentos de famílias. Falei: Senhor, como é que eu vou fazer? Daí, uma tarde, era 4h, eu liguei para ela. Eu falei: olha, eu quero fazer uma oração com você, porque você e ele são um, e ele está lá na UTI, ele não pode falar, mesmo que eu vá até o hospital. Mas eu vou orar com você e quero que você repita a oração que eu vou fazer. E eu fiz a oração para que ele reconhecesse diante de Deus os pecados, aquilo que a gente já sabe, que a gente está em Romanos, né? Confessar com a boca. E eu fiz a oração e ela foi repetindo. Eu falei: não repita se você não tem o que eu vou falar. Se você não quiser falar, você não fala. Mas se tiver forte no seu coração, você fala. E eu fiz a oração e ela repetiu. Bom, e ele
daí aconteceu o seguinte. Depois, ontem ela me contou. Ela adormeceu depois daquela oração, como ela não tinha dormido há muito tempo, porque ela estava muito ligada há 30 e tantos dias que o esposo estava hospitalizado com Covid. E ele morreu. No final da oração, ela disse que dormiu. Ela deitou e dormiu. E a irmã, naquele momento, após vê-la dormindo, recebe uma ligação de que o marido tinha partido para a glória. Eu creio que ele partiu para a glória. Aí, essa moça é contato profissional. Ela trabalha com transportes de produtos perigosos e precisa das nossas autorizações no trabalho. E aí, eu fui convidada para participar de um chá da Donep e até divulguei aí no meu grupo caseiro, algumas pessoas eu convidei. E eu disse, Deus, eu não quero levar pessoal que já excomunga comigo na igreja. E 2 pessoas se manifestaram e falei, amém, pelo menos eu não vou sozinha. Mas eu quero uma vida que não foi ainda. E fui nos meus contatos e veio essa pessoa. E ela prontamente, nossa, que bom, eu tenho que levar uma médica para Campinas, ela é de Valinhos, eu vou levar para fazer um exame, retorno para Valinhos e vou a Campinas nesse local. Gente, foi maravilhoso o que Jesus fez ontem, porque aí eu soube, né, do testemunho dela ter adormecido e o esposo faleceu. E ontem ela entendeu aquela oração e ela falou, eu quero receber a Cristo. Então, gente, primeiro, vale a pena orar. Estou convidando a igreja a buscar o Senhor. Nós temos um grupo que ora todos os dias. Tereza está aqui, né, Tereza? Conheceu a moça ontem. Então, foi maravilhoso o que Jesus fez. Então, é poder de oração isso. Demorou 1 ano e 7 meses para eu conhecer a moça. Ela é de Valinhos. Então, agora vai intensificar o meu relacionamento com ela. E se Jesus mandou, Ele mandou que eu fizesse aquilo. Coisa de louco, né? Orar por uma pessoa que eu não conhecia e mandá-la fazer, repetir a oração. E ontem ela entendeu o poder dessa oração de receber a Cristo. Então eu precisava falar isso. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu não estou daqui a pouco a gente vai estar tão descontraído, cada vez que o irmão fizer alguma coisa, a gente vai bater palma. Mas não para a pessoa, mas para o Senhor, para que Ele seja louvado, engrandecido e que realize muito mais. Nós estamos vivendo um momento, não mais aquele momento de que o Brasil é o país do futuro, mas nós vamos ter um Brasil, um mundo onde ficará mais difícil viver. Pode ter uma evolução cultural, material, mas muito mais difícil viver uma vida cristã. Então, eu não sei como vai ser. Nós não vamos ter mais uma palavra profética para os anos seguintes. Nós vamos ter uma palavra profética para cada dia, aonde o Senhor vai te levantar de manhã e dizer o que tem que fazer, qual é o endereço que você tem que ir. Vá na rua chamada direita e encontre fulano de tal. Deixe Deus fazer. Deixe Deus agir na tua vida. Pare de ouvir todas essas vozes que você tem ouvido. São línguas. A NVI fala desse versículo como línguas. Ou seja, quantas línguas existem no mundo? Pare de ouvir tudo isso e ouça a voz do Espírito Santo dentro do teu interior. E faça, cumpra, sabe? Pergunte
agradeça, converse com ele. Tem um livro no passado que não estou recomendando, tá? Mas é Bom Dia, Espírito Santo. Você já disse bom dia para o Espírito Santo? Então, dê bom dia, fale com ele. E ele vai te instruir. Amém? Eu vou dar uma parada aqui, mas eu tenho 2 convites. Um convite é: tua vida está ruim, está muito aflita, porque muitas são as aflições quando você não está em Cristo. Mas o Senhor quer mudar essa situação. Se você quer mudança na sua vida, levanta do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos fazer essa oração muito simples, essa oração que a Fátima falou aqui. Tem alguém aqui no nosso meio? Pode vir. Glória a Deus. Amém, irmão. Bem-vindo ao corpo. Amém? Segundo convite é o seguinte: você está ouvindo muitas vozes? Está na hora de dar um basta. Quer ajuda do Espírito Santo? Vem aqui. O Espírito Santo quer te ajudar. Como é seu nome? Felipe, e o seu? Adriano. Glória a Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Vem aqui. Você vai começar a fazer o básico. Vamos lá? Luizinho, por favor, vem ajudar aqui. Não estranha não, viu? Porque ele é um pouco diferente assim, sabe? Mas o poder de Deus está nesse vaso pequenininho aí. Levanta no seu lugar. Irmão, vamos fazer o básico. Vem aqui à frente. Nós vamos orar para que Deus faça o básico. E agindo através do básico, você saia da sua área de conforto e faça o que Deus quer que você faça nesse dia. Amém. 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 Vamos orar. Ó Pai, nós queremos agradecer porque a Tua palavra é aquela que convence o homem, Senhor, do pecado, do juízo e da justiça. Neste momento, Senhor, pedimos que a Tua palavra esteja entrando nesse coração e que seja uma boa semente. Uma semente que encontre uma terra boa e que cresça. Ó Pai amado, e que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, como diz a Tua palavra, muitas são as aflições do justo. Senhor, põe a Tua mão, Senhor, e livra estes homens destas aflições. Muda o rumo. Muda o rumo. Toma o leme dessa vida, Senhor. E faz, Senhor, maravilhas diante da Tua presença e diante dos homens. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Glórias ao Teu nome. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Só lembrando, são pessoas que entram no corpo de Cristo. Cumprimente-os e os abençoe em nome de Jesus. Amém?
Senhor te use. Amém, irmãos. Se você ouviu a palavra, se o Senhor tocou no seu coração e você quer dar uma oferta ao Rafael, ele está recebendo.